Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos agora falar sobre o módulo 2 de Química B, classificação, características e propriedades físicas de sistemas. O primeiro assunto em pauta é propriedades físicas da matéria. Aqui nós vamos falar sobre os principais estados físicos e as transformações. Então nós já sabemos que os principais estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. As transformações são as seguintes: de sólido para líquido, fusão; de líquido para gasoso, vaporização. E aqui ele pode ser chamado de evaporação ou de ebulição. Qual é a diferença? Evaporação é um processo lento, como quando a gente coloca roupas para serem secas num varal ao sol. A ebulição é um processo rápido, como quando a gente leva um recipiente com água à chama de um fogão, que forma bolhas. Do estado gasoso para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido nós temos a solidificação. De sólido para gasoso ou de gasoso para sólido direto é a sublimação. Agora perceba que quando nós temos da esquerda para a direita, sólido para líquido para gasoso, é um processo que absorve calor, então é uma reação, é um processo endotérmico. Quando é da direita para a esquerda, ou seja, gasoso para líquido para sólido, nós temos um processo que libera calor, então nós temos uma reação exotérmica. Aqui convém também falarmos de algumas propriedades físicas dos materiais. As gerais são aquelas que não diferenciam um material do outro. As específicas é aquela que dá exatamente a identidade de um determinado material, que são elas, por exemplo, temperatura de fusão, de ebulição e a própria densidade. Então quer dizer que certos tipos de materiais têm exatamente valores pré-determinados de fusão, de ebulição e de densidade que não são exatamente iguais a nenhum outro. Então são características exclusivas deles. E principalmente dessas, a densidade é aquela que se destaca no estudo exatamente dessas substâncias. A densidade, ou ainda a massa específica, é a grandeza que faz a relação entre a massa de uma substância dividido pelo volume. Ela pode ser dada, essa massa, em grama e o volume em ml, ou em centímetro cúbico, ou a massa pode ser dada em quilograma e o volume em litro ou em metro cúbico. Depende das grandezas que são abordadas, mas o que interessa para a gente saber é que a densidade é a grandeza que vai determinar, ao misturarmos duas substâncias, aquela que vai, entre aspas, flutuar e aquela que vai, entre aspas, afundar em um determinado recipiente onde está essa mistura. Então perceba que quem tem menor densidade flutua, quem tem maior densidade afunda. E assim nós temos a classificação de algumas substâncias. As substâncias podem ser classificadas primeiramente como puras, simples ou compostas. Simples é aquele tipo de substância que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Perceba, quando eu digo um tipo de elemento químico, eu posso dizer que eu tenho aqui, por exemplo, o oxigênio, em formato de gás, com 2 átomos de oxigênio, mas ainda é somente oxigênio. A grafita, que é apenas carbono, e o ferro, que é apenas ferro. A composta é aquela que tem 2 ou mais elementos químicos. É o caso, por exemplo, do dióxido de carbono, da água, do cloreto de sódio. Então, pura, simples, um único elemento químico. Pura, composta, 2 ou mais elementos químicos que formam. Agora percebam que uma composta não é uma mistura, porque quando eu misturo, eu posso pegar duas simples diferentes entre si, ou duas compostas diferentes entre si e colocar no mesmo recipiente. Isso é uma mistura. Ou ainda uma simples e uma composta diferentes entre si, e assim eu vou estar tendo uma mistura, ou ainda um sistema. Então, é isso que nós vamos referenciar como um sistema. Um sistema com uma única substância é uma substância pura. Um sistema com substâncias diferentes, duas ou mais, será considerado uma mistura. Dito isso, nós temos dois tipos de curvas de aquecimento ou gráficos de aquecimento para esse tipo de substância. A substância pura vai apresentar dois patamares. Patamar são essas linhas paralelas com o tempo. Então aqui é um gráfico de aquecimento. Nós estamos partindo do sólido, passando ao líquido e ao gasoso. O intervalo entre o sólido e o líquido é um período intermitente em que ele fica transitando entre os dois estados. E aqui nós dizemos que esse patamar é referente à temperatura de fusão. O segundo patamar é onde ele fica transitando entre o líquido e o gasoso. E essa linha, este patamar, é a temperatura de ebulição. Então perceba que nós temos duas linhas paralelas ao tempo
Isso é o que dá a característica de um gráfico de um aquecimento de uma substância pura. Uma mistura não vai ter mais existência desses patamares. Nós vamos ter, na verdade, uma variação da temperatura de fusão e uma variação da temperatura de ebulição. Então perceba que não há mais uma linha paralela com o tempo, e sim uma linha, no caso do aquecimento, ascendente. Ou seja, as temperaturas de ebulição e de fusão das substâncias que compõem uma mistura são diferentes entre si, uma vez que elas são características específicas de cada material. Então, portanto, vai haver uma variação, um início e um fim, mas as duas não vão ser obrigatoriamente iguais, como acontece num gráfico de uma substância pura. Aqui ainda sobre os sistemas, eles vão ser considerados homogêneos ou heterogêneos. O homogêneo é aquele que é composto por uma única fase, e fase é aquela porção do sistema que apresenta a mesma propriedade física em toda a sua extensão. De maneira grosseira, é o aspecto visual, é aquilo que eu consigo ver. Então, tudo que eu consigo ver em um sistema é fase. Então, aquele sistema que apresenta apenas uma fase é chamado de homogêneo. Por exemplo, uma colherada de sal dentro de um copo de água dissolvido, eu não consigo dizer quais são os componentes lá dentro. Então, aquilo é um sistema homogêneo. Agora, se eu pego nesse mesmo copo de água com sal dissolvido e coloco uma pedra, por exemplo, eu vou conseguir ver duas fases distintas, então ele vai ser um sistema considerado heterogêneo. Com base em tudo isso que nós vimos e falamos, eu quero que você resolva todas as atividades aqui dessa parte do desenvolvendo habilidades. O exercício 1, exercício 2, tem letra A e B. Exercício 3, uma dica, aqui quando ele apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição e pede que você considere qual é o estado físico em uma determinada temperatura, exemplo 25 graus Celsius, você precisa ter em mente a seguinte ideia, é uma dica. O butano, ele começa, ou melhor, ele se apresenta em estado líquido a menos 135 graus Celsius e ele se apresenta em estado gasoso em menos meio grau Celsius. Então, qual seria a temperatura ou o estado físico dele a 25? Bom, menos 135 é uma temperatura muito menor que 25. Então, ele já estaria no líquido, estado líquido, e em menos meio grau Celsius ele estaria em formato de gás. 25 é muito acima desse. Então, com certeza a 25 graus Celsius o butano seria um gás. E é isso que vai ser feito como base para os outros, nesse exercício 3 e também nos outros que apresentarem esse tipo de tabela. Também faço o exercício 4 com base naquilo que nós falamos sobre a densidade, que é o valor de massa dividido pelo volume apresentado. Exercício 5, o 6 é muito parecido com aquele que nós acabamos de falar sobre a tabela. 7, 8, o 9 vai tratar daqueles gráficos que nós também comentamos de mistura ou de substância pura. O exercício 10 vai tratar da densidade, da quantidade que nós temos aqui. Então tenha em mente a grandeza física específica, densidade, e também as situações de que pode ser miscível ou não, dependendo do que vai flutuar ou do que vai afundar. Exercício 11 também trata sobre aquela tabela, e com esse acréscimo da informação de ser solúvel ou não em água. E o exercício 12 fecha com nossos sistemas homogêneos e heterogêneos. Então resolva esses exercícios de 1 a 12, tire fotos, mande para que nós possamos fazer a devida correção. E resolva ainda as atividades de tarefa mínima do caderno de estudos, ou seja, as questões de 1 a 4, de 11 a 14, de 21 a 24 e de 31 a 34. Então resolva todas essas atividades aqui da apostila do caderno do aluno de 1 a 12, me manda foto ou a anotação das respostas que você assinalou. Resolva todas as tarefas mínimas do caderno de estudos 1, como eu disse, de 1 a 4, 11 a 14, 21 a 24, 31 a 34, tira a foto e me manda para a gente fazer a correção e registrar como uma tarefa para que nós possamos concluir devidamente esse módulo 2.